Olá, meus amigos, aqui estamos para mais um momento de curiosidade. Hoje vamos trazer sobre este livro que eu já havia falado há alguns dias, né? Mas a história dele, né, para que você possa estar conhecendo, é um livro que foi publicado, né, dos 290 anos da Casa da Moeda do Brasil. 290 anos de existência da Casa da Moeda. Hoje é uma empresa tricentenária, né, mas esse livro foi feito na época que ia comemorar os 290 anos da Casa da Moeda. E este livro foi feito com o intuito de ser entregue em mãos ao primeiro presidente da República que visitou a instalação da Casa da Moeda no período do Brasil República, né? Foi o general, né, que visitou ali João Batista de Figueiredo. Então esse livro, o nosso presidente da época, Nelson de Almeida Brum, a qual nós chamávamos de Comandante Brum, né, pediu para que fosse publicado um livro para ser entregue nesse período de cerimônia. E foi contratada uma pessoa para fazer esse livro 2 anos antes. Né? Com 2 anos antes, essa pessoa foi contratada e se aproximou próximo, né, 5 meses antes da inauguração, da cerimônia de inauguração. Essa pessoa apresenta ao presidente apenas uma folha de papel, né, um rascunho, uma folha de papel com alguns escritos, e disse que não teve como fazer, né, como pesquisar ou escrever o livro. E o presidente, furioso, né, com palavras impróprias proferindo para aquela pessoa, e desceu a escada com ele aos bofetões, né? Ficou muito furioso porque deu um período de 2 anos e a pessoa não conseguiu trazer nada, né, apresentar nada para que fosse publicado o livro, apenas um rascunho num pedacinho de papel escrito a lápis, segundo o relato do nosso escritor desse livro, que é Cleber Batista Gonçalves, professor Cleber Batista Gonçalves, que agora você vai saber como foi publicado esse livro, como foi feito. Eu sei que muitos numismáticos, alguns têm esse livro, mas não sabem o conteúdo histórico dele, né? Não só a trajetória da Casa da Moeda até o Parque Família de Santa Cruz, mas como a história de como ele foi publicado, de como ele foi feito para que chegasse em nossas mãos. Então o professor Cleber Batista, ele, nos seus relatos, na sua entrevista, num outro livro que daqui a pouco eu vou mostrar a vocês, ele vem relatando que essa pessoa foi contratada e remunerada para fazer o livro. Então ela recebeu no período de 2 anos e não conseguiu, apenas apresentou um rascunho, né, uma folha com rascunho escrito a lápis, e o presidente, né, comandante Brum, furioso, né, o expulsou aos bofetões. E a sua secretária, vendo aquilo, ela deu uma sugestão a ele, para que ele, né, incumbisse ou desse esta missão para o professor Cleber Batista. Ela falando com ele, relatando que o Cleber Batista não precisava pesquisar nada, que ele conhecia muito bem a Casa da Moeda. Então assim, o presidente, ouvindo a sua secretária, chegou em conversa com o nosso professor Cleber Batista, nosso companheiro, e intimou a ele fazer o livro. E quando ele conversou com o Cleber Batista falou mais pelo período, né, pelo tempo que restava para fazer, e o tempo que se aproximava da inauguração era um período de 5 meses. Né? Isso ele conversou com o Cleber Batista no mês de julho, e a cerimônia seria em novembro. Né? A inauguração seria em 1º de novembro de 1994. E em julho, com, quer dizer, 5 meses ou 4 meses, era pouco para se fazer um livro com conteúdo tão enriquecedor, né, que vem falando de toda a trajetória da Casa da Moeda, né, do Brasil colônia, Brasil reinos, Brasil império, até chegar Brasil república e até a Casa da Moeda chegar em Santa Cruz. Então vem trazendo uma história muito grande, que para a cultura brasileira isso aqui enriquece muito, né?
essa matéria aqui relatada pelo nosso professor Craig Batista. Então, isso é muito importante, você no numismático ter essa em sua biblioteca. Aqui não vem falando em valores de moeda, mas vem falando da casa que fabrica as moedas que hoje nós temos em nossas mãos. Aqui não vem falando das variantes, mas vem contando uma história que praticamente, né, acompanha a história do nosso Brasil desde a sua fundação, né, desde o seu reconhecimento como Brasil. E aqui nós temos tudo isso neste livro. E vem contando também como ele foi feito, né, uma história que era impossível, né, num tempo tão curto, publicar um livro tão rico desse. Então o nosso professor Craig Batista, né, topou assim a missão, quando o presidente chegou para ele e falou: olha, eu não estou pedindo, eu estou mandando. Então o presidente não estava pedindo, estava dando uma ordem para ele fazer um livro com apenas em 5 meses, né, um conteúdo muito grande, que você vai tendo esse livro em mão, você vai ter esse conhecimento, mas você não sabe a história do autor desse livro, como foi feito, como ele foi intimado para fazer esse livro com um pouco tempo de espaço. Então ele conta no seu relato, na sua história, que ele aceitou, né, o pedido do presidente, mas também ali fez as suas exigências. Como ele era responsável na época do Clube da Medalha, pediu ao presidente que colocasse alguém de sua confiança à frente do Clube da Medalha, e também pediu para que se isentasse da Casa da Moeda, não comparecesse mais na Casa da Moeda até concluir este livro. E o presidente então o aceitou, né, a sua sugestão, a sua exigência, e nesse período ele não apareceu mais na Casa da Moeda. Ele começou a escrever, né, começava de manhã cedo e até à noite, né, o seu café, seu almoço era janta, era livro, almoço, janta, café da manhã, era livro. Então eu estava ali escrevendo, né, ele relata que tinha apenas uma máquina, uma pequena máquina Olivetti, que era do seu filho, e diariamente ele ali estava escrevendo, publicando nas suas pesquisas, como ele também fez parte do Banco Central, do meio circulante, do museu do Banco Central, então ele tinha alguns conhecidos, né, algumas pessoas que o ajudavam nas suas pesquisas, né, e ele teve como fazer, como pesquisar, e as pessoas assim, né, ele conseguia algumas pesquisas, algumas fotos, né, em outros livros, para poder fazer o seu livro num tempo muito corrido. E assim foi. Então ele conta nos seus relatos que para ele fazer esse livro, né, ele teve que se isolar na cidade de Piratininga, ali em Niterói, uma cidade sem telefone, sem comunicação, somente ele, a família e os livros, e os seus escritos, né, suas máquinas. Então ele vem falando, contando toda essa trajetória, né, toda essa história, como foi feito, como foi publicado o livro. Então o livro, para chegar em nossas mãos, foi com grande luta, com grande sacrifício. O homem teve que se isolar, se isentar do trabalho, para que hoje, né, pudesse ter esse conhecimento, para que hoje isso pudesse chegar em nossas mãos. O livro de 290 anos da Casa da Moeda, que teria que ser entregue no dia da inauguração, da cerimônia de inauguração. O presidente queria entregar em mãos ao presidente João Batista de Figueiredo. Então, assim, o nosso professor Craig Batista, em pouco espaço de tempo, ele conseguiu concluir esse livro. Então, essa é uma história que enriquece muito, não só o conteúdo do livro, mas a história também de quem escreveu ele, como foi feito, o sacrifício, a luta, né, as dificuldades, mas mesmo assim ele conseguiu trazer um grande conteúdo para a nossa cultura, para o nosso conhecimento. Você que é numismático, você que gosta de ler, de estudar sobre a história do Brasil, então estuda um pouquinho sobre a Casa da Moeda também, que você vai ver que ela acompanha essa história do nosso país, né? Então a Casa da Moeda, ela enriquece muito a nossa história,
né? Então tem um livro que você pode ver, que conta toda a trajetória do nosso professor Cleber Batista, que traz todo esse relato que hoje eu estou falando para você sobre este livro, né? Que conta como foi feito, como foi criado. E aqui diz, o plano do Nelson Brum é entregar o livro impresso ao presidente da República e no dia da inauguração das novas instalações em Santa Cruz. Para tanto, ele contratou uma pessoa que recebeu remuneração mensal durante 2 anos. Então essa pessoa recebeu durante 2 anos e não conseguiu, para ao final deste tempo, entregar não mais do que algumas folhas de papel com anotações a lápis. Então a pessoa não fez nada, só entregou algumas folhas de papéis com anotações a lápis. Isso deixou o presidente muito furioso, né? Que proferindo impróprios, o comandante o botou pela escada abaixo, esbofeteando. Então o comandante, através de bofetões, botou ele para a escada abaixo, né? Porque para uma pessoa, num período de a pessoa chegar e não apresentar nada, e já em cima, né? Como é que ele ia agora, diante de um presidente, entregar aquilo que ele tinha prometido? Mas aí, ouvindo a sugestão da sua secretária, ele chegou ao nosso professor Cleber Batista, que topou essa missão e conseguiu concluí-la, que está aqui neste livro, 290 anos da Casa da Moeda. Então você que gosta de história, você que gosta da cultura, né, você vai ter tudo isso no livro 290 anos da Casa da Moeda. E essa história é relatada no livro, né, Casa da Moeda, escrito pelo Celso Moedeiro. Aqui você vai ver a história do professor Nelson Batista, toda a sua trajetória na Casa da Moeda. Ele relata também as suas passagens antes dele estar na Casa da Moeda. Então você vai conhecer mais da pessoa do Cleber Batista, do autor desse livro, 290 anos da Casa da Moeda, e de outros livros que também foram escritos por ele sobre a Casa da Moeda. Tá bom? Que Deus abençoe aí. Então esse é o nosso momento de curiosidade.